Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais uma edição do programa UFO no Plural. O bate-papo de hoje destaca a rotina de um ginecologista que acumula quase 40 anos de serviços prestados no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Ionaldo Batista da Rocha é o nosso convidado. Seja muito bem-vindo, doutor, e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a você pela oportunidade de estar aqui na TV Universitária. Eu queria já começar querendo entender como que surgiu esse despertar para essa profissão. Você herdou de alguém? Não, isso aí, a vida toda sempre pensei em fazer medicina, eu nunca pensei em outra coisa. Nasci em Uberlândia, mas cresci um pouco no interior, na roça mesmo. Mas o meu pensamento era esse, eu estudava pensando nisso, eu nunca pensei em fazer outra coisa. Então, exatamente a origem eu nem sei, eu sei que parece que nasceu em mim mesmo. Mas não tem ninguém da família que seja médico e pensasse, eu me inspirei no tio, no avô? Não tem ninguém na família que me inspirasse, a não ser assim, simplesmente o fato de querer fazer alguma coisa e no momento, naquela época das profissões, mesmo antes de saber sobre as profissões, eu queria ser médico. Uhum. O senhor foi, de certa forma, atrevido, porque considerando que é alguém que nasceu no interior e que foi criado na roça, o senhor via uma infinidade de barreiras pela frente. Em algum momento, alguém, sei lá, zombou desse seu sonho, criticou, falou que não ia dar certo? Eu nasci em Uberlândia, fui para a fazenda, fiquei até os 10 anos, estudei por lá um pouco, comecei a alfabetização, mas na realidade comecei a estudar mesmo com 10 anos, depois que eu voltei para Uberlândia. E aí eu conciliava o trabalho de alguma coisa que fazia, sempre aquelas coisas mesmo de criança, de vender alguma coisa, de engraxar um sapato. Aos 14 anos arrumei o meu primeiro emprego de carteira assinada, naquela época tinha o salário de menor, entrei numa empresa de Uberlândia. E era empresa de quê, doutor Ionaldo? É uma empresa de eletrodoméstico. Que entrei fazendo café, varrendo, cuidando da parte do office boy. Né? Quando tocou o telefone, eu assustei, que foi o primeiro telefone que eu atendi na minha vida, com 14 anos de idade. E cresci ali, tive as oportunidades, fiquei ali 6 anos trabalhando, cresci dentro da empresa, mas eu não esquecia que eu estava estudando para fazer medicina, que aquilo ali era o meu caminho, eu ia passar daquilo ali. Uhum. E nessa empresa, quando o senhor falava que queria ser médico, em algum momento o senhor foi criticado, zombado? É curioso, de uma certa forma, sim, porque as pessoas que estavam trabalhando ali eram as pessoas que me viram entrar como office boy. E eu estudava muito, eu sempre estudei muito. Mas essas pessoas, quando eu falava, vou fazer medicina, talvez pela dificuldade que era o acesso numa escola de medicina, e eu não fazia nenhum curso extra, eu fazia o curso normal de colegial, naquela época toda. E quando eu terminei o terceiro colegial, que é aí que eu firmei mesmo, eu vou prestar vestibular, eu vou sair do serviço para prestar vestibular, aí que eu ouvi uma série de comentários a respeito, e chacotas, tal, umas até maldosas, outras era mesmo para me testar se eu queria realmente fazer aquilo. Uhum. Então, de certa forma, foram críticas... Mas tinha quem torcia por mim. Inclusive, eu não quero nem deixar de falar o nome aqui, porque é uma pessoa que eu sempre guardei um carinho muito grande, que eu trabalhava na empresa Carlos Saraiva, e o seu Carlos Saraiva, que era um dos donos, era uma pessoa que me tratava com muito carinho. No primeiro momento, ele até insistiu, falou, não, trabalha, fica, continua. Mas eu queria fazer aquilo. E então aconteceu isso. Eu via nele também, de certa forma, um incentivo, que eu devesse continuar naquilo que eu queria realizar. Ele te dava... ele confirmava essa sua vontade. Ele me convidava a ficar, mas ao mesmo tempo também... Até de uma certa forma ele torcia para que acontecesse o que eu estava querendo. E aí, o senhor me contou nos bastidores que quando já era próximo da época de prestar vestibular,
o senhor se afastou da empresa e que daí ele te chamou de volta e te fez uma proposta indecente do ponto de vista financeiro, coisa que, mesmo sendo médico e fazendo vários plantões, o senhor não teria um salário equivalente que hoje seria um gerente financeiro e administrativo? Proporcionalmente, eu acredito que o máximo ia empatar, porque no final de novembro para dezembro, eu saí da empresa para prestar vestibular no começo de janeiro. Eu tinha terminado o terceiro colegial. E aí, então, saí da empresa com esse intuito. Como eu não fui aprovado no vestibular de janeiro, quando foi no mês de fevereiro, ele mandou o contador dele me procurar em casa para que eu voltasse. Aí eu voltei, analisei, falei como que eu vou fazer, eu vou ficar parado, não vou ficar estudando, fazer cursinho um ano é complicado e tal. Aí voltei para a empresa. E nesse período, uma pessoa que fazia o trabalho lá, que era talvez o ponto máximo do serviço de controle de finanças, de faturamento da empresa, estava deixando para ir para uma outra empresa. Então foi me oferecido esse cargo, que eu continuasse, que aí ia ter um melhor salário, que realmente mexia com as pessoas. Eu fiquei aí de fevereiro até mês de julho para agosto, e eu falei, não é isso mesmo, eu não quero, não é isso. Aí voltei a falar com o seu Carlos, eu vou sair. Ele me disse, olha, eu vou te dar uma semana para você pensar, vai para casa e pensa uma semana para você poder ver, porque aqui faça então ciências econômicas, economia, né? Porque você já está na empresa e tal. Eu fui para casa, 3 dias, voltei e falei, seu Carlos, pode arrumar outro que eu quero é medicina mesmo. E aí o senhor prestou o vestibular? Aí eu fiz um cursinho de três meses, né? Estudando dia e noite. Quem presta vestibular sabe como é que é isso aí. E prestei o próximo vestibular em 73. Iniciei em 73 o curso. O senhor está falando de uma época que a UFO não era ainda federalizada, portanto, era um curso pago. Era pago. Quem bancava isso para o senhor? Meu pai era um homem simples, trabalhador mesmo de roça. Ele morava aqui na região de Uberlândia, vendeu tudo que tinha e no interior de Goiás ele comprou um pedaço de terra lá, virgem totalmente. E ali ele foi trabalhar e criou a família e nos mantinha. Minha mãe também trabalhava muito para poder ajudar. E eu até no começo, como criança, fazia alguma coisa, mas longe de atender qualquer necessidade da família, priorizando sempre o estudo. Mas aí, à custa disso, meu pai sustentou até agosto de 78, quando federalizou, foi o ano que eu formei. Então o senhor pegou só 4 meses de estudo por conta da União? Por conta da União. Tá certo. E daí quando o senhor começou a trabalhar, como é que foi? O senhor já foi direto para o Hospital de Clínicas? Não, eu terminei a residência dia 15 de janeiro de 81. Aí teve um concurso, com esse passar do tempo, não me lembro a data, eu prestei esse concurso e voltei como funcionário da universidade dia 1º de novembro de 81. E lá estou até hoje. E o seu trabalho começou direto já no Hospital de Clínicas? Não, o meu concurso era membro do serviço de ginecologia, mas no momento a necessidade era na periferia. Então eu fui para a periferia, aqui em Uberlândia mesmo? Para uma unidade de saúde da universidade, uma delas, que nesse caso é a unidade de saúde lá do Jardim Brasília, era uma UBS, né? Uma unidade básica de saúde. E lá eu fiquei 19 anos. Aí foi fechado em 98, mudei para uma outra, fiquei 2 anos na outra, e de 2000 para cá eu fui para o hospital. O meu contato com o hospital era assim, mais esporádico, contato com os professores, com as pessoas, com o serviço de urgência, principalmente, para o acesso das pacientes, mas para dentro do hospital mesmo foi 2000, no ano de 2000 que eu fui para dentro do hospital. Mas certamente na periferia e essa proximidade com o público, que tem uma carência e uma necessidade maior de saúde, o senhor avançou muito, aprendeu demais? E tem uma das coisas que às vezes eu me arrependo é não ter escrito um livro sobre isso, porque eu acho que eu merecia aquilo, eu aprendi muito. Eu acho que eu queria fazer medicina e às vezes eu não entendi até por quê.
aquilo lá, para mim, eu acho que foi um prêmio foi onde eu aprendi. Onde realmente eu me envolvi com a medicina, com o que eu fazia e descobri que era aquilo e não teria jeito de ser feliz, eu acho que se não fosse assim. De outra forma, De né? outra forma. Tá certo, o nosso bate-papo continua daqui a pouquinho. O UFO no Plural vai para um rápido intervalo, continue ligado, a gente volta em instantes.